Oi pessoal, tudo bem? Este é um vídeo de continuação da prática de caça aos micro-organismos, organizado pela Escola Maria Conceição Nunes e o PIB de Biologia. Vamos relembrar o que vimos nas aulas anteriores. O nosso objetivo era verificar a presença de micro-organismos no ar, em diversas superfícies e nas nossas mãos, e ainda verificar a eficácia de higienização das mãos com álcool em gel e com água e detergente. O primeiro experimento realizado com os alunos consistia numa placa de Petri com meio de cultura dividida em 4 partes, 4 quadrantes. Como nos dias atuais quase todo mundo higieniza as mãos com frequência, ou pelo menos deveria, a gente criou um protocolo de contaminação das mãos. Mas calma, não tem nada de perigoso aqui. Nós apenas simulamos como estaria normalmente a mão de uma criança depois de um dia de escola. Ou seja, pedimos para que os 3 alunos que participaram desse primeiro experimento passassem as mãos primeiro no rosto, na nuca, pescoço, cabelo, nas roupas, tanto na camiseta quanto nas calças. Depois, caso estivessem com o seu celular, que pegassem o celular, segurassem por alguns segundos, apertassem alguns botões. Depois, saíram do laboratório de ciências, subiram pela escada da escola, passando a mão direita no corrimão da escada, e desceram, passando a mão esquerda. Antes de retornar ao laboratório, ainda deram uma esfregadinha de alguns segundos com as mãos no chão. Um dos estudantes colocou o dedo do jeito que estava, ou seja, supostamente contaminado, no primeiro quadrante. O próximo estudante, antes de colocar a mão no segundo quadrante, higienizou com álcool em gel por alguns segundos. O terceiro estudante foi à pia lavar a mão com água e detergente, também por cerca de 45 segundos. Já o quarto quadrante permaneceu intacto. A ideia era justamente comparar o que apareceria nos quadrantes em que os alunos encostaram a mão, naquele em que ninguém encostou. No segundo experimento, utilizamos um cotonete, que esfregamos em alguma superfície e depois esfregamos de novo na placa de Petri com meio de cultura, na tentativa de ver se naquela superfície havia micro-organismos. A escolha das superfícies ficou por conta dos alunos. Eles investigaram em vários locais, como, por exemplo, a carteira em que sentam, o ar-condicionado, maçaneta de portas e armários, descarga do banheiro, controle do projetor, corrimão das escadas, celular e um aluno inclusive passou o cotonete no ouvido para ver o que apareceria. Já o terceiro experimento consistiu em pegar a placa de Petri com meio de cultura e deixar por 10 minutos em algum ambiente da escola para verificar os micro-organismos que existiam ali naquele ambiente, em suspensão no ar. Aqui a escolha dos ambientes também ficou por conta dos alunos. Eles investigaram a sala dos professores, o refeitório, a quadra esportiva, a cozinha da escola, os banheiros e até a biblioteca. Vamos então dar uma olhadinha nos resultados. Antes de começarmos a falar propriamente do resultado de cada um dos experimentos, é importante falarmos sobre contaminação externa. Aqui nós vemos algumas placas em que houve contaminação de micro-organismos e não foi decorrente do experimento, ou seja, não foi necessariamente da exposição proposital ao ar, nem do contato com as mãos e nem do contato com o cotonete contaminado. O que vemos aqui são acidentes que podem ter acontecido, por exemplo, no momento em que as placas foram abertas para fazer a amostra da superfície ou dos dedos, ou até mesmo essa contaminação pode ter sido na armazenagem, enquanto aguardávamos as 2 semanas para que as colônias crescessem. A gente pode observar aqui, então, nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5, que há algumas colônias de um único micro-organismo que ultrapassa as delimitações que a gente fez dos quadrantes. Na figura 1, podemos ver essa colônia de cor meio marrom, que está em praticamente toda a placa.
Na figura 2, nós podemos ver uma mancha meio esbranquiçada, meio transparente entre os quadrantes 1 e 4, que passa inclusive por cima de outras colônias de bactéria. Na figura 3 e também na 5, nós podemos ver algumas colônias também de cor meio branca ou transparente por todos os quadrantes. Já na foto 4, é difícil de ver, mas tem uma colônia de fungo que tem um aspecto mais filamentoso, como se fosse um tecido ou um algodão, e ele está por cima de todos os quadrantes também. Além das contaminações acidentais que eu acabei de falar, a gente tem que considerar também os erros de protocolo. E o que seria isso? Seriam pequenos problemas nos resultados decorrentes do modo em que a gente realizou os experimentos. Ou seja, se a gente não tomou os cuidados suficientes, isso pode ter afetado a qualidade dos resultados. E é o que a gente vê nessas 3 placas que estamos mostrando. Nós realizamos os experimentos em 2 semanas, primeiro a semana A, depois a semana B. No final de semana, a gente observou que as placas feitas pelas turmas da semana A já estavam começando a crescer algumas colônias. E a gente percebeu que o quadrante 3 do experimento dos dedos, que é aquele em que os alunos lavaram a mão com água e detergente, estavam crescendo bastantes colônias. Após pensar um pouco, a gente chegou a uma hipótese de que provavelmente o aluno, quando encostava no registro da torneira para abrir e fechar e pegava no tubo de detergente, poderia estar contaminando as mãos. É interessante observar que na imagem 1 e 2, o quadrante 3 foi contaminado com colônias muito semelhantes. Será que essas bactérias estavam ali no registro da torneira e ela não foi devidamente higienizada? É difícil saber, mas um dos resultados mais interessantes foi esse da foto 3. Se vocês observarem, o quadrante 1, que foi a mão suja, e o quadrante 3, eles estão com um padrão de crescimento de colônias muito parecido. São praticamente as mesmas colônias distribuídas da mesma forma. Nessa turma, nós não conseguimos 3 alunos para realizar esse experimento. Então, o aluno que colocou a mão suja no quadrante 1 foi o mesmo aluno que lavou as mãos com água e detergente e colocou no quadrante 3, enquanto seu colega higienizou com álcool em gel e colocou no quadrante 2. Vocês prestaram atenção? O mesmo aluno que colocou as mãos sujas no quadrante 1 foi até a pia, colocou a mão suja no registro da torneira, lavou a mão com água e detergente, voltou a pôr a mão no registro da torneira contaminado e colocou a mão no quadrante 3. É muito difícil afirmar que com certeza foi isso que aconteceu, mas a gente tem evidências suficientes para sustentar essa hipótese. Vamos olhar agora, na imagem 4, uma foto de uma placa feita na semana B, ou seja, depois que a gente percebeu esse problema de protocolo e corrigimos. Nas turmas da semana B, nenhum aluno que lavou as mãos com água e detergente encostou a mão nem no registro da torneira, nem no tubo de detergente. E, em geral, a quantidade de colônias que apareceu no quadrante 3 foi bem menor ou inexistente. Agora sim, vamos comentar sobre os resultados do primeiro experimento, o experimento dos dedos. Relembrando, quadrante 1, mão suja. Quadrante 2, mão com álcool em gel. Quadrante 3, mão com água e detergente. Quadrante 4, não houve contato com as mãos. A primeira coisa que a gente pode observar é que, em geral, nem o álcool em gel, nem a água com detergente barrou a presença de micro-organismos. Mas podemos observar uma tendência de que sempre no quadrante 1, a quantidade ou, principalmente, a diversidade de colônias diferentes é sempre maior. Antes de continuar falando sobre isso, vamos olhar rapidamente para os quadrantes 4 de todas as fotos. Esse é o quadrante em que ninguém encostou a mão, e mesmo assim, em alguns deles cresceram algumas colônias de bactérias ou fungos. A função desse quadrante era justamente essa, nos informar se organismos que cresceram naquela placa foram unicamente em função do experimento ou se pode ter havido contaminação externa. É sempre importante a gente levar isso em consideração na hora de analisar os outros resultados. Vamos voltar aqui aos quadrantes 2 e 3. O que me chamou a atenção, principalmente nos quadrantes número 2, é que a colônia que aparece nesses quadrantes é muito parecida sempre, o que me leva a crer que se trata sempre da mesma espécie de bactéria. Seria essa, então, uma bactéria resistente ao álcool em gel? Bom, não é algo difícil de acontecer. Como a gente já aprendeu, através da seleção natural,
as bactérias e qualquer outro organismo podem se adaptar a condições desfavoráveis do ambiente. Inclusive, analisando a embalagem do álcool em gel que utilizamos nas salas de aula, é possível ver no rótulo que diz que elimina 99,99% das bactérias. E aí, será que é uma propaganda enganosa? Bom, se você ler as letrinhas miúdas que tem após esse anúncio, diz que o produto foi testado apenas com 3 espécies de bactérias. Ou seja, existem aí centenas de milhares de espécies que não foram testadas com álcool em gel e que algumas delas podem ser resistentes a este produto. Mas o ponto que me parece mais importante aqui é que, independente se apareceram colônias nos quadrantes 2 e 3, ou até se elas são grandes, o que importa aqui é a diversidade de colônias, que sempre é maior nos quadrantes de número 1. Uma maior diversidade de colônias indica mais espécies de bactérias que estão naquele local. E quanto mais espécies de bactérias existem, maior a chance de haver uma que pode ser prejudicial à saúde e trazer doenças. Ou seja, a função de higienizar as mãos, seja com álcool em gel, seja com água e detergente, não é necessariamente matar tudo que existe ali, mas diminuir bastante a diversidade de micro-organismos, diminuindo assim a chance de algum deles te fazer mal. E é sempre válido lembrar que 9 em cada 10 células do nosso corpo humano não são nossas, são de micro-organismos. E muitos deles ou não fazem mal para a gente, ou, inclusive, são positivos para a nossa saúde. Então, não é porque apareceram bactérias e fungos nessas placas que significa que a gente está sujo ou contaminado. Vamos comentar agora os resultados do experimento 2, micro-organismos nas superfícies. Em geral, as placas foram divididas em 2 ou 3 partes para que os estudantes pudessem, na mesma placa, colocar amostras de diferentes superfícies. Talvez logo de cara, olhando para essas fotos, a que mais te chame a atenção seja a fotografia 1 do lado 2, por serem várias colônias juntas e bem escuras. Mas como eu já disse antes, provavelmente aí tem poucas espécies, e não necessariamente indica que é um ambiente muito contaminado. Vamos então agora passar por todas as placas. Na placa 1, do lado 1, foi feita uma amostra da maçaneta do armário do Laboratório de Ciências. Do lado 2, um painel que fica nos fundos do Laboratório de Ciências e que está bem sujinho. Na placa 2 do lado 1, uma amostra do botão do bebedouro. E do lado 2, a maçaneta da porta do auditório. Na foto 3, temos amostras dos bacios dos banheiros dos professores, do lado 1 do banheiro masculino, do lado 2 do banheiro feminino. Acho importante notar que parece bem semelhante as duas. Na foto 4, nós temos uma amostra do teclado de um computador e também do frasco de álcool, bem naquele lugarzinho onde a gente aperta, sabe? Na placa número 5, do lado esquerdo, número 1, o celular de um estudante. E do lado 2, uma amostra do chão da sala de aula. Na foto 6, nós temos 3 amostras. A número 1, de um celular. A número 2, do ouvido de um estudante. E da número 3, da válvula de descarga do banheiro. Na foto 7, nós temos de um lado, com muitas colônias de bactérias, uma amostra do corrimão das escadas e dos corredores da escola, e do lado 2, uma amostra da mesa dos estudantes. Nessa foto aqui vale a pena apontar 2 coisas. Primeiro, o estudante que coletou a amostra do corrimão, ele passou o cotonete por uma extensão muito grande por muito tempo. E de fato foi difícil estabelecer uma regra de por quanto tempo e o quanto esfregar em cada superfície. Então houve bastante variação em cada amostra. Já a mesa do estudante, é importante levar em conta que essas mesas são higienizadas pelo menos 2 vezes por dia antes dos alunos chegarem à sala de aula. E por fim, na placa de número 8, nós temos uma amostra no número 1 do pebolim, mais especificamente da manopla, aquele lugar onde a gente segura para girar os jogadores. E no número 2, nós temos uma amostra do ping-pong, mas agora não vou lembrar dizer se é das raquetes ou da mesa. Não é uma surpresa observar que em muitos lugares onde muitas mãos de diferentes pessoas passam, são lugares que têm maior quantidade e diversidade de colônias. Nossas mãos carregam muitas bactérias. E por fim, vamos ao experimento 3, sobre os micro-organismos no ar.
Cada placa foi exposta por cerca de 10 minutos no ambiente escolhido. Na placa 1, é com muita vergonha que eu digo que é a sala dos professores. Essas colônias mais branquinhas, que têm esse aspecto mais felpudo, são de fungos. Os fungos se reproduzem por esporos e esses esporos ficam suspensos no ar. Quando eles encontram uma superfície adequada, eles começam a se reproduzir por ali. Na placa 2, temos uma amostra do ar de uma sala de aula. É muito curioso ver o padrão de como cresceu aquela colônia, também aparentemente de fungos ali naquele formato. Na placa 3 temos uma amostra do ar da cozinha e podemos ver algumas pequenas colônias de várias bactérias. Na 4 temos uma amostra do banheiro feminino, dos estudantes. Na placa 5 nós temos uma amostra do laboratório de ciências. Nesse caso, a placa foi deixada por 20 minutos e fui eu que coloquei lá para ver. Na placa 6 nós temos uma amostra da biblioteca e é importante ressaltar que o que mais cresceu ali foram fungos. Na foto 7, a placa foi deixada na quadra coberta, mas mesmo sendo uma quadra coberta é importante lembrar que é um ambiente arejado. E na placa 8, um exemplo do banheiro masculino dos estudantes também. Bom, pessoal, este é o resultado dos nossos experimentos, que duraram aí mais de 3 semanas, e acredito que a conclusão que podemos ter é que os micro-organismos, como bactérias e fungos, estão em todos os lugares, nem todos eles são prejudiciais, mas sempre pode haver algum ali perigoso. Não é porque algo não está visivelmente sujo e que a gente não consiga enxergar que não haja ali vários seres vivos. Como vimos também, nossas mãos podem funcionar como um excelente transporte de micro-organismos. Então, a higiene das mãos continua sendo sempre muito importante, seja com água e sabão, seja com álcool em gel. E aí, gostaram? Se tiverem dúvidas, mandem para os professores depois e a gente conversa mais sobre esse experimento. Até mais, pessoal!